pessoal, com vocês aqui agora, nosso palestrante, o Iverton José, tá bom? Que veio dar uma palavrinha aqui com vocês de motivação, incentivo, e também falando da vocação, da profissão, certo? Então, aqui tem alunos, Iverton, de primeiro, tem aluno de segundo, tem aluno de terceiro, tem ex-alunos aqui também. Tá? Então, fica à vontade aí, a sala é sua, tá bom? E a escola também. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Para começar, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Iverton, eu sou filho da professora Marinalva, afilhado da diretora, né, a Cláudia, e também tive uma passagem aí por essa escola, na época se chamava Médici, né? Mas tive uma passagem também por aí, junto com vocês. Fui aluno do professor Nedilson, estava aqui achando muito bom e relembrando, né? Porque estava tendo esse contato novamente, já fui aluno do professor Nedilson. Então, assim, pessoal, eu tenho 23 anos, hoje eu sou formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal do Piauí, e eu queria conversar com vocês hoje. Fiquem à disposição para estar tirando dúvidas, mas quero mostrar para vocês um pouco hoje como que é a minha profissão, né? Ao todo aqui, já estou observando, nós somos umas 40 pessoas, cara, muita gente. E por incrível que pareça, a gente está meio distante, assim, mas o nervosismo ainda permanece, tá certo? Então, pessoal, eu queria começar essa conversa de hoje. Eu já tive algumas oportunidades de conversar com algumas pessoas sobre profissões, sobre a minha profissão, como que eu fiz para chegar lá, mas eu sempre começo com uma frase. E eu queria começar também com essa frase para vocês, que é: você pode ser o que você quiser ser. Tenham isso em mente. Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Basta a gente ter foco, né, e a gente trabalhar para aquilo, certo? Então, assim, sou filho de Timbiras, nascido e criado em Timbiras desde pequeno. Fiz a minha pré-escola no Ambas, para quem não conhece, se localiza no bairro São Sebastião. Passei pelo Maranhão Sobrinho, meu ensino fundamental menor, Alberto Abdala. Até então, fui para o Médici. Ainda não me acostumei muito com o nome Paulo Freire, ainda acaba sendo uma novidade para mim, mas na época se chamava Médici, isso no período de 2011 a 2013, foi o período que eu estudei. Então, a maioria dos professores de vocês também foram meus professores, professora Carla, professora Cláudia Lindoso, professor Enedilson, né, professor Itanê. Então, fui aluno também de todos esses professores de vocês, estão sendo hoje, foram os meus professores. Então, a minha trajetória, ela foi uma trajetória de escola pública. Desde muito novo, eu venho da escola pública, assim como eu acredito que a maioria de vocês também. E o que eu queria colocar já desde o início é que a gente tem uma diferença entre o ensino público e o ensino particular. Isso aí é inegável. Então, fiquem cientes que quando vocês chegarem para fazer um Enem, quando vocês chegarem para fazer um vestibular, seja ele qualquer que seja, quem vem de uma escola particular, ele, querendo ou não, ele vai estar um pouco mais preparado do que nós que viemos de escola pública. Então, é por isso que eu comecei dizendo que você pode ser o que você quiser ser, mas que você precisa ter foco e aproveitar agora, porque nós que viemos da escola pública, e está aqui os professores que não vão me deixar mentir, pode me corrigir, mas na escola pública a gente ainda tem uma deficiência, e essa deficiência ela acaba nos prejudicando, nós como alunos. E é uma questão, eu acredito que até cultural, né? Uma diferença muito clara que a gente observa é que na escola particular, os pais em si, eles estão acompanhando diretamente os filhos. Então, há uma exigência, há uma cobrança ali mensal, semanal, diária, nos filhos para que eles estejam ali estudando. E para a gente que é da pública, tem pais que às vezes só procuram a escola no final do ano, porque o filho reprovou, ou porque o filho está em recuperação. Então, isso é uma realidade. Essa falta de exigência, de cobrança, faz com que a gente, querendo ou não, se torne um pouquinho desleixado na hora dos estudos, né? E pode até parecer um pouco clichê isso aqui que eu estou falando, mas escutem muito aquilo que os professores de vocês falam para vocês, né? Muitos dos meus professores, eu acredito que a história
continua sendo a mesma, a reclamação aí da professora Cláudia continua sendo a mesma, escutem os professores, na universidade a cobrança é maior, vocês vão estar sozinhos, os professores falam, vocês não estão ligando hoje, mas daqui um dia vocês vão ver, meu professor falou isso, e é verdade porque eu passei isso na pele. Então, assim, quando a gente chega no terceiro ano, a gente começa a debater muito sobre que profissão você quer seguir. Na minha época, 2013, na 301, na época 301, a gente tinha um hospital completo lá dentro. A gente tinha um advogado, a gente tinha o engenheiro que ia construir o hospital, a gente tinha os médicos, tinha cardiologista, tinha tudo. Estava o hospital todo completo. Então, a maioria das pessoas que estavam lá já sabiam mais ou menos o que queriam seguir. Mas o fato de você imaginar que a profissão que você quer seguir, você tem que, a partir de agora, já ir traçando quais são as metas que você tem que fazer para atingir esse objetivo. Eu acredito que na palestra passada, né, eu acompanhei um pouco, já bem no final com a Priscila, ela ia mostrando como que eram os testes vocacionais que a gente tem que fazer para estar se descobrindo. Então, é muito interessante que vocês venham fazendo isso e fortalecendo muito mais o estudo, potencializar aquilo que vocês acreditam que é o forte de vocês, certo? Então, essa foi a minha trajetória até o ensino médio. Não vou negar para vocês que, assim como vocês, eu também tinha época que eu deixava o estudo um pouquinho de lado, que eu largava um pouquinho, era preguiçoso. Essa preguiça é normal, até no ensino superior, quando a gente chega lá, essa preguiça de estar estudando, ela é normal. Mas a gente precisa ter foco, saber aquilo que a gente quer, tentar se descobrir ainda no ensino médio. A minha trajetória, eu vou tentar mostrar para vocês como é que foi, mas é uma coisa que eu não aconselho para todo mundo, até porque você pode correr um risco muito grande de acabar tendo um elevado nível de desistência e estar pulando de curso em curso. Eu tive muita sorte de ter entrado em um curso que eu não conhecia absolutamente nada, que eu não conhecia nenhum profissional da área, que eu nem sabia onde que eu iria trabalhar quando eu terminasse esse curso, certo? Mas foi uma coisa que eu fui me apaixonando pelo curso ao longo do tempo, e aí fui vendo, as oportunidades foram se abrindo, e aí eu fui conhecendo a profissão e acabei me tornando o profissional que eu sou hoje. Eu atuo hoje na profissão, já vai fazer 1 ano e meio, né? 2021 aí eu completo 2 anos que estou dentro da profissão ativamente. Então, assim, pessoal, terminei essa minha fase de ensino médio, o Enem, ele foi um grande divisor de águas, até pelo fato de eu não saber qual curso que eu queria fazer. Eu cheguei a fazer o Enem, a nota do Enem saiu e eu não sabia que curso que eu iria fazer. Então, eu fiz o famoso atirar para todo lado. Vou atirar para todo lado, vou ver as listas de aprovação e vou pesquisando profissão por profissão. Mas eu fui pesquisando isso desde o início. Desde o início eu fui pesquisando as profissões para poder tirar algumas dúvidas e tudo. Então, acabei chegando a um consenso de que queria fazer engenharia. A engenharia, ela tem assim, uma característica que todo mundo olha muito, que é o fato dela ter muita matemática. E aí é que vem, o fato de eu ter feito engenharia não foi pela questão matemática, até porque eu não sou muito chegado à parte matemática. Minha mãe é professora de português, então, dentro da minha casa, a gente trabalha mais o português, a leitura, a literatura, do que a própria matemática em si. Então, é uma disciplina que eu, particularmente, não sou muito afim, acredito que a grande maioria também não é muito afim da matemática, mas eu fiz esse curso pela única afinidade que eu tinha uma facilidade muito grande para estar fazendo gambiarra. Então é aí que tá, a gente analisa o contexto de vida da gente, como é que a gente se comporta, porque o reflexo da sua profissão é aquilo que você faz no seu dia a dia. Não adianta você escolher uma profissão que você não vai gostar, porque aquilo é pro resto da vida. Então, vai ser uma profissão que vai te dar dor de cabeça, vai te deixar estressado, e você não vai ter amor pela profissão que você está seguindo. Então, a minha característica com a engenharia era o fato de eu brincar muito, de ficar inventando coisas, de tentar maquinar algumas coisas, de tentar fazer uma gambiarra, que lá hoje na profissão a gente não chama de gambiarra, a gente chama de ajuste técnico, certo? É ajuste técnico que a gente chama. Mas, assim,
E isso foi que me impulsionou. Poxa, é uma profissão que eu possa estar pensando em engenhar, em criar alguma coisa. E eu sempre busquei uma profissão no qual eu não fizesse a mesma coisa sempre. A engenharia, ela lhe dá essa possibilidade. Porque o trabalho nunca é o mesmo. Sempre é uma coisa nova, sempre é uma situação nova que você vai ter que estar lidando, e isso, para mim, é desafiador. Então, isso aqui no caso, a paixão da minha profissão é essa. Então, eu vou falar para vocês como que é o curso de engenharia mecânica, quando eu passei, né? Eu selecionei alguns pontozinhos aqui para estar acompanhando com vocês. Então, como que é o curso? Curso de engenharia. Segundo a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, cerca de 51% de todas as pessoas que entram em qualquer engenharia, elas desistem. Mas elas desistem por diversos fatores. Há alguns cursos que digam que porque a engenharia é difícil, é porque tem muita matemática, é porque tem muita física, muita química, mas eu acredito mais que ela depende de um contexto. Essa dificuldade, ela depende de um contexto. Como eu falei para vocês, nós que viemos de escola pública, a gente, às vezes, não dá tanto valor àquilo que o professor está falando. E aí fica o chamado de atenção para vocês. Valorizem aquilo que os professores estão colocando para vocês no dia a dia. Valorizem porque os professores, eles, na verdade, eles não precisam daquilo, eles já sabem. Eles estão apenas repassando conhecimento para a gente, e depende de nós e do foco que a gente quer, para a gente aprender ou não. É aquele negócio, eu posso ser o que eu quiser ser, mas eu tenho que ter um foco, e eu tenho que saber o que eu quero dar foco para estudar, para me transformar no profissional que eu quero ser. Então, assim, quando eu entrei no meu curso, eu tive um déficit muito grande do meu ensino médio. Eu demorei ali em torno de 3 a 4 meses para me ambientar com o ensino superior, com a dificuldade que era o curso superior, tendo que revisar o ensino médio todinho. E aí foi aí que eu lembrei dos meus professores falando que, olha, presta atenção nisso, isso aqui você vai precisar lá na faculdade, isso aqui você vai precisar disso, vai precisar disso. Eu não dava a mínima, quando chegou na hora do pega para capar, precisa mesmo. E aí tem que estudar. Então, eu estudei com muita gente que trabalhava, então isso também causa uma desistência muito grande. São pessoas que são extremamente necessitadas, e aí elas passam para o curso, e o curso ele é carregado de algumas disciplinas, ele tem uma duração aí de 5 anos, onde hoje a maioria que eu conheço o curso é integral, é manhã e tarde, ou tarde e noite, né? E aí muita gente ainda pegava o terceiro turno para ainda ir trabalhar, então isso também causa desistência, certo? A localização, tinha amigos meus que acordavam 5 horas da manhã para poder estar 7 horas na sala de aula, e às vezes ia chegar em casa já 8, 9 horas da noite, então isso também é motivo de desistência. Então eu só estou mostrando para vocês como que é essa desistência do curso. Às vezes a gente pensa assim, engenharia é um curso muito difícil. Não é que ele é difícil, vai muito da ambientação que a gente tem. E aí entra novamente aquela questão da escola particular e da escola pública. A nota de corte do Enem, para você entrar hoje em qualquer curso de engenharia, ela é relativamente alta. É até um paradoxo meio que estranho, né? O aluno de escola pública, ele estuda a vida toda na pública, para quando ele ir para uma faculdade, ele vai para particular. E o da particular estuda o seu ensino base todinho na escola particular, para quando chegar no ensino superior e ir para a pública. Então, isso acontece muito. Quando eu cheguei na minha sala de aula, nós éramos 40 alunos. No primeiro semestre, quando a gente foi para o segundo, realmente aconteceu aí essa desistência dos 51, a gente caiu de 40 para 23 alunos. E, assim, para mim, particularmente, foi difícil pelo fato de eu não ter dado tanta atenção à minha base no ensino médio, eu ter que revisar ela todo dia. Então, as minhas primeiras notas lá foram 4,5, foi 3, foi 2, e eu tive que correr atrás do prejuízo para isso. E, assim, a turma de 40 alunos tinha muita gente de escola particular. Pra vocês terem ideia, tinha gente, foi em Teresina, então tinha muita gente do Sinopse, tinha muita gente do Lavoisier, tinha muita gente do Dom Barreto. Para quem não conhece, o Dom Barreto é uma escola particular de Teresina que já foi considerada até a melhor do Brasil. E aí, de repente, você está lá com aquele monte de aluno que você considera nerd ali, um pessoal que sabe mais do que você, gente de Teresina, da capital, e aí eu
lá do interior do Maranhão, de Timbiras, que era uma cidade que ninguém nem conhecia. Só entendia a referência quando falava de Codó. Aí o pessoal, terra da Macumba, né? E aí, não é terra da Macumba não, é cidade de Deus, mas é 25 quilômetros de Codó. Então a referência era essa. Mas foi complicado por causa disso, então eu tive que correr atrás do prejuízo. É um curso um pouco carregado de disciplinas um pouco difíceis. São 5 anos, os 3 primeiros anos é você trabalhando apenas cálculo, álgebra, física e química. Então, se torna muito estressante, porque você passa 3 anos sem conhecer a profissão, você não conhece a profissão. É só aquela matemática mesmo pesada, é a álgebra, a física. Mas volto a falar para vocês, eu não tenho nem um pingo de afinidade com essa disciplina. Mas eu estudei todas elas, porque a profissão me encantava. A profissão, as disciplinas em si, de cálculo, álgebra, física e química, não. Mas foi um processo que eu tive que passar para poder chegar no final do curso. Então, essa é a parte que todo mundo acha que é a parte mais chata. E isso, pessoal, está em todas as engenharias. Você pode escolher civil, elétrica, de produção, engenharia química, engenharia petrolífera, engenharia mecânica, todas elas vão ter esses 3 anos de sacrifício aí, de muito cálculo, muita física, muita química, certo? E quando passa esses 3 anos, aí é que você vai para as cadeiras específicas, a gente chama lá de disciplinas de cadeira, aí é que você vai lá, o pessoal da civil aí é muito ambientado para a parte de concreto, isostática, hiperestática, fundação, pontes. Para mim, que sou da mecânica, aí entra a dinâmica, a cinemática das máquinas, mecanismo, elementos de máquina, resistências de materiais. É nessa parte aí que a gente entra mais assim a fundo no curso. E assim, não existe muita prática. É um curso, hoje, a engenharia no Brasil, é uma das maiores críticas que tem. É um curso que não tem muita prática, diferentemente da saúde. Eu tenho alguns colegas que são formados na área da saúde, e quando eles chegam nos últimos períodos do curso, eles têm uma ambientação com o hospital, com pacientes, e esse é um tipo de coisa que a gente não tem na engenharia. Então, o curso, praticamente todo, ele é muito teórico. Realmente, o profissional de engenharia, ele vai realmente ver como é que é a profissão lá na prática, quando ele pega realmente o serviço para fazer, que ele vai começar, e começa errando. Esse pouco tempo que eu já tenho de profissão, já errei muito, mas também tive muitas pessoas que me ajudaram. E esse curso, ele abre algumas portas. Por isso que eu comentei com vocês o fato da instituição pública e da instituição privada. Eu não quero em nenhum momento aqui desmerecer a instituição privada, de maneira alguma, mas eu quero deixar bem claro para vocês. Estudem para que vocês passem para uma instituição pública. Estudem para isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive alguns colegas, e eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tive alguns colegas que imaginavam a instituição pública como uma coisa assim muito longe. A nota de corte é muito alta, eu não consigo, eu não chego lá, e acaba se contentando com a instituição privada. Então, é aquilo, você pode ser o que você quiser ser, não tem limite. Não tem limite. Aproveita os professores, a internet está aí. Há um tempo atrás que eu falo, questão de 20, 30 anos, não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, então está na palma da mão, o celular está bem aí, o YouTube está bem aí, deixa os videozinhos aí do Free Fire aí para vocês estarem vendo questão de concurso, questão que auxilia muito, questões do Enem, tem muito professor bacana, isso eu aproveitei muito na minha época, tinha muito professor na época que dava aula do Enem focado. O professor Itanê foi uma das pessoas que me ajudou muito com a redação do Enem, ele nem imagina, eu acho que eu não cheguei isso a comentar para ele, mas o professor Itanê foi uma das pessoas que me ajudou imensamente na parte da redação. Modéstia à parte, a minha redação na época tive uma nota muito alta, foi, se eu não me engano, 920 ou foi 940 que eu fiz na redação do Enem, de 1000 pontos. Então, foi uma pontuação extremamente alta, mas o professor Itanê trabalhou demais a redação com a gente. E quem soube aproveitar as aulas dele, teve uma pontuação muito massa. Então, assim,
é aquela situação. Eu posso ser o que eu quiser ser, basta que eu tenha foco, que eu aproveite as oportunidades estão aí. Se vocês chegarem para conversar com a diretora da escola, com qualquer professor, nenhum deles vai negar conhecimento para vocês. É só a gente aproveitar, né, para você chegar onde você quer. Eu olho para essas 43 pessoas que estão aí, tem professores aí, mas a maioria de vocês tem um sonho de ser um advogado, de ser um juiz, de ser um médico, de ser um enfermeiro, de ser um professor. A gente fala muito das profissões grandes, mas eu também gostaria de lembrar que professor é uma profissão enorme. Professor, eu assim, eu hoje sou engenheiro, mas eu imagino o final da minha carreira como professor. Eu quero ser professor de engenharia. Eu quero ensinar para os meus alunos a prática que eu estou tendo agora, que foi a prática que eu não tive na minha graduação. Então, assim, eu acho a profissão de professor tão grandiosa que eu não posso ser professor agora. Eu tenho que ir para a prática, porque para mim estar a ponto de ensinar alguém, eu tenho que ter uma bagagem muito grande. Então, os professores que hoje estão dando aula para vocês foram professores que alguns já deram aula até para os pais de vocês. Então, eles têm uma bagagem muito grande, muita vivência para estar mostrando para vocês tudo. E a instituição pública, ela está aí para todo mundo. Cada um de vocês tem a capacidade de conquistar uma vaga lá dentro. Basta que vocês tenham foco para aquilo que vocês querem ser. Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Vocês vão ver que ao longo da minha fala eu vou estar repetindo isso direto. Você pode ser o que você quiser ser. Ninguém lhe impede de maneira alguma. Há uma certa dificuldade na relação social de cada um, econômica de cada um. Tem gente que tem mais acesso à informação, tem gente que não tem, mas a gente também tem casos de superação de gente que não era nada e hoje virou uma coisa muito grande através da educação. Então, a gente consegue sim. E dentro da instituição pública, eu tive muitas oportunidades. Uma das oportunidades que eu tive em 2016 foi de viajar para São Paulo, representando o estado do Piauí, para São José dos Campos, onde eu participei da construção de uma aeronave não tripulada, que a gente levava para competir com o Brasil inteiro. Então, assim, são oportunidades da instituição pública que a gente consegue lá dentro da instituição pública, vocês vão ter vários profissionais lá dentro que vão abrir muitas portas para vocês. Então, a minha dica para vocês é essa: não desista do sonho de vocês, não. Tira essa mentalidade da cabeça que a instituição pública não dá, porque a nota de corte é alta. Não existe essa de que eu não consigo chegar nessa nota de corte, certo? Se a nota de corte de medicina é alta, você tem capacidade para chegar lá. Bota isso na sua cabeça. Você tem capacidade para chegar lá. Se você quer ser um engenheiro, você tem capacidade para ser um engenheiro. Se você quer ser um advogado, você tem capacidade. Se você quer ser um professor, você tem a capacidade para isso, certo? E não escolham desde já, isso eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha madrinha, aprendi com muitos professores, não pense numa profissão pelo retorno financeiro que ela vai lhe dar. O retorno financeiro é consequência do bom trabalho. Isso aí é uma pergunta que eu sei que alguém vai fazer, que é perguntar quanto que o engenheiro ganha, né? Mas não se atentem a isso. Existem hoje, porque eu falo muito da profissão de professor, porque particularmente é uma das profissões que eu acho que é muito desvalorizada no Brasil. Mas tem professores que conseguem chegar a um salário bem alto, né? Mas é como eu tô falando para vocês, a remuneração é consequência do bom trabalho. E aí vocês podem me perguntar, então, o que o engenheiro mecânico faz? De acordo aí com os sites, aí eles vão dizer o seguinte: o engenheiro mecânico é responsável, tá passando um carro de som. Isso aí são as consequências de uma live que a gente faz, certo? O engenheiro mecânico, pessoal, ele é responsável por desenvolver máquinas e equipamentos para diversos tipos de indústria: automotiva, aeronáutica, eletrodomésticos, informáticas, afins. O trabalho fundamental do engenheiro mecânico é desenvolver, projetar, construir, supervisionar e fazer a manutenção de máquinas e equipamentos. Isso aí é o que diz na internet, se você pesquisar. Mas aí eu quero ir muito mais além. A engenharia mecânica hoje, ela vai até onde a imaginação de vocês puder chegar, ela vai. Imagina a caneta que vocês têm aí, precisou de uma máquina para derreter esse plásticozinho, esse polímero, precisou de uma outra máquina com molde para fazer o formato dela,
precisou de uma outra máquina para fazer o bocal, para encher. Então, a engenharia mecânica, ela está particularmente em tudo que você estiver olhando aí ao seu redor agora, você pode imaginar que teve um dedo da engenharia mecânica. Na mesa que tá aí o caderno de vocês, todo o processo de fabricação dentro de uma indústria necessariamente precisou de um engenheiro mecânico, nem que seja na montagem, nem que seja na elaboração do equipamento, nos testes que foram feitos. Então, assim, se você perguntar hoje no Brasil, o campo de atuação de um engenheiro mecânico, ele é muito grande. E antigamente era muito voltado somente para a questão de máquina. Hoje, quando você fala assim, engenheiro mecânico, você pensa logo em carro, né? Pensa logo em carro. O engenheiro mecânico trabalha com carro, oficina, Fórmula 1, a gente pensa assim. Mas vai muito mais além do que isso, certo? O campo de atuação desse profissional de engenharia mecânica hoje, ele se expandiu de uma forma que o engenheiro hoje ele está dentro de todo o processo produtivo. Quando eu falo processo produtivo, eu quero falar aqui de uma linha de produção. Numa linha de produção, a minha área, no caso, que hoje eu trabalho numa indústria química, e o nosso foco hoje é produtos de limpeza e saneantes. Então, existe uma linha de produção, desde a fabricação do frasco, do rótulo, da tampa, do produto, de como o rótulo se encaixa no frasco, da máquina que coloca o produto dentro do frasco, da máquina que tampa, da máquina que faz a caixa, que abre a caixa, que pinta a caixa, que coloca o frasco dentro da caixa, que fecha a caixa, que leva a caixa até dentro do caminhão. Então, em todas essas etapas, há necessidade do engenheiro mecânico para trabalhar isso. Então, é realmente isso que a internet coloca para a gente. É desenvolver, é projetar, é construir, é supervisionar e fazer a manutenção de máquinas e equipamentos, desde a maquinazinha mais simples à máquina mais complexa. Vocês terem uma ideia, aqui na empresa que eu trabalho, a maior máquina que a gente tem, ela é basicamente do tamanho de um trem, um vagão, que eu falo. Existem máquinas que elas são do tamanho de prédios de 3, 4 andares, isso a gente encontra na Vale, bem aqui em São Luís. Máquinas que são enormes, e todas essas máquinas elas precisam da presença de um engenheiro mecânico. E assim, hoje o nosso campo de atuação ele está muito grande, não só trabalhar com a máquina em si, mas a gente que eu falo, os profissionais de engenharia mecânica, trabalhando muito com pesquisa tecnológica, teste de equipamentos, trabalhar com equipe de vendas, trabalhar como fornecedores. Hoje você tem grandes engenheiros que trabalham como fornecedores, que trabalham dando apoio a recursos humanos, marketing, equipe de vendas, certo? Então, o mercado de trabalho hoje ele tem crescido muito para esse profissional. O volume de profissionais que existem hoje na parte de engenharia mecânica, eles são muito poucos para suprir a necessidade do Brasil. O Brasil hoje ele precisa de muitos engenheiros formados, e a gente não tem essa mão de obra. Então, qualquer um de vocês que estejam pensando em seguir a carreira de engenheiro, saibam que o mercado de trabalho está se expandindo muito. Quando eu comecei o meu curso, eu não tinha uma perspectiva de onde trabalhar. Na minha cabeça, eu imaginava ir trabalhar no Ceará, eu imaginava trabalhar no Pará, que são locais onde o polo industrial é forte. Mas, olha só onde é que eu estou. Eu estou aqui em Codó, trabalhando numa empresa daqui de Codó. Daqui a alguns meses, a gente vai ter um lançamento de uma outra fábrica que trabalha aí com soda cáustica, com hipoclorito. Vamos ter ainda esse ano uma outra fábrica, então já é a terceira fábrica que trabalha com processos de reciclagem de materiais plásticos, e está previsto para o outro ano o lançamento de uma outra fábrica também, que vai trabalhar com a parte de rações. Então, assim, o campo industrial ele está se aproximando da cidade de Timbiras. E isso é oportunidade de emprego para cada um de vocês que queiram, se interessem pela área industrial. São oportunidades de emprego, são oportunidades de profissões que até então a gente não via na cidade de Timbiras. Eu tenho muito orgulho de, em qualquer lugar que eu chego, eu dizer para as pessoas, eu sou engenheiro mecânico, eu sou natural de Timbiras. Eu acredito que na cidade de Timbiras ainda não tenha algum engenheiro mecânico, se tem eu não conheço,
mas eu acredito que eu devo ser o primeiro da cidade, então para mim é um orgulho muito grande. E quem sabe tem várias outras profissões que a gente ainda não desconhece, mas que é interessante também a gente tá procurando essas profissões, porque o trabalho está se aproximando cada vez mais. Essa evolução das profissões está se aproximando cada vez mais de engenheiros, e nós vamos precisar, o Brasil vai precisar. A gente está em constante evolução. O campo industrial no Brasil está crescendo muito. Profissionais que trabalham na parte de engenharia vão ser muito requisitados, não só na parte de engenharia, mas toda a cadeia industrial. E aí vocês perguntam, Iverton, depois de tudo isso que você falou, quanto que ganha? Vocês lembram que eu falei para vocês um pouco tempo atrás aí que a gente não trabalha em função do salário, a gente não trabalha em função do ganho. Isso é consequência do bom trabalho. Quanto mais você se forma, quanto mais experiência você tem, quanto mais você se esforça, mais você vai ser reconhecido no mercado de trabalho e mais você vai ser concorrido, certo? Eu costumo dizer muito que na parte de engenharia, na parte do mercado de trabalho industrial, as empresas elas querem os melhores. Quanto mais você estuda, quanto mais você se forma, mais as empresas lhe querem e elas ficam brigando por você, certo? Então, assim, essa questão salarial, ela vai muito do tempo de experiência que você tem e o quanto você vai se formando. Assim como os professores de vocês, a gente não deixa de estudar nunca. É um processo que está sempre se renovando. Mas, se a gente pesquisar na internet, o ganho inicial de um engenheiro mecânico, ele começa aí na casa dos R$4.500 a R$6.000, depois aí de uns 5, 7, 8 anos de trabalho, esse salário ele já muda lá para casa dos 6, 7, 8 mil reais, e quando está em auge de carreira, isso que eu estou falando é uma média, pessoal, então isso aí pode variar muito de empresa para empresa, do porte da empresa. A gente também não pode comparar uma empresa pequena com uma empresa como a Petrobras, por exemplo, como a Vale, que são empresas extremamente grandes e que são bem consolidadas no mercado. E o engenheiro que está no auge, né, que ele já tem aí seus 15 anos de profissão, 15, 18 anos de profissão, ele vai estar aí na casa dos 10, 11, 12 mil reais. Mas isso é uma questão muito variável, vai muito do desempenho que esse engenheiro vai ter. Uma das dicas que eu dou para quem quer seguir essa carreira, e não só essa carreira, como várias outras, foque em aprender um outro idioma. Então aí, deem valor àquilo que a professora Cristiane está ensinando para vocês. Porque hoje é um diferencial muito grande, eu acredito que não só na engenharia, mas é um diferencial, acho que na maioria das profissões, é você dominar um idioma. Então, domina o inglês, o espanhol, até porque na engenharia você vai ter muito contato com isso. A engenharia, qualquer delas que seja, e puxando a sardinha aqui um pouco para a engenharia mecânica, ela é uma profissão mundial. Vai ter engenheiro mecânico em qualquer lugar do mundo. E as máquinas, nem todas as máquinas, elas são produzidas aqui no Brasil. Muitas das vezes você vai ter que ser colocado numa situação onde a máquina tem que ser comprada da Alemanha. E aí você vai ter que falar com o pessoal de lá, dialogar com eles, nem que seja em inglês, ou usar um Google Tradutor aí. Mas você vai ter esse contato direto com as línguas que são mais conhecidas, né? Então, foquem no idioma, aprendam o idioma, isso vale aí para cada um de vocês, seja qual for a profissão, e isso é um diferencial no mercado hoje. O mercado procura muito pessoas que dominam o idioma, né, que dominam o conhecimento de uma outra língua. E o último toque sobre a parte de engenharia é que em nenhuma profissão, eu acredito hoje, principalmente na engenharia, o engenheiro não trabalha sozinho. O engenheiro trabalha em equipe. Dentro do meu curso, no período de graduação, eu conheci muitos colegas que eles escolheram a parte de exatas porque não tinham muita afinidade na fala, não tinham muita habilidade em estar se expressando, preferiam os números e tudo. Mas que isso é uma habilidade que vocês têm que exercitar desde hoje. A parte de ser sociável, de trabalhar em equipe. Qualquer profissão hoje que vocês vão trabalhar, isso vai ser cobrado de cada um de vocês. Trabalhar em equipe, saber ser multidisciplinar, isso é muito importante, entender um pouco de cada coisa, e são esses profissionais que se destacam.
hoje, muitas das partes das demissões que acontecem, das partes das perdas de emprego, elas não ocorrem pela capacidade técnica do profissional, não é porque o profissional não sabe sobre a sua profissão. Ela acontece muito pelo fato do profissional não saber se relacionar com as pessoas, não saber gerenciar os conflitos. Então, essas situações são coisas que o ensino superior não vai ensinar para vocês, a escola ela não vai ensinar para vocês, e vocês precisam buscar isso. Vocês precisam buscar isso por fora. Trabalhar em equipe, saber dialogar, saber se expressar, tentar entender o próximo, tentar gerenciar conflitos, saber como gerenciar esse conflito. Isso aí são coisas que vocês precisam estar trabalhando para que vocês possam se tornar profissionais com um diferencial. E entrando para a minha profissão de engenheiro, a qual eu exerço aí há 1 ano e meio, oficialmente. Na minha profissão de engenheiro, eu trabalho particularmente com a parte de planejamento e controle de manutenção. Eu cuido de toda a manutenção do grupo no qual eu trabalho. Então, todas as máquinas, a gente faz planos de manutenção, planos de revisão, gerencia aí uma equipe de mais de 80 pessoas, 80 mecânicos, eletricistas, técnicos de refrigeração, técnicos de bobinagem, caldeiraria, tornearia. Isso tudo é uma equipe técnica que a gente gerencia todos eles. E, ultimamente, agora, com o lançamento dessas 2 fábricas que vão abrir aqui, eu acabei entrando um pouco na área de gestão e desenvolvimento de projetos. Isso também é competência de engenheiro mecânico, fazer a parte dessa gestão, né, de trabalhar nessas implantações de novas fábricas, isso também cabe. Então, assim, o campo de atuação, ele é muito grande, ele é muito vasto, e aí, se vocês me deixarem falando aqui, eu vou falar muito, muito, muito mesmo, até porque a profissão, ela, assim, eu amo a minha profissão, eu amo o que eu faço, é uma profissão que todo dia é uma coisa nova, todo dia é buscando uma coisa nova. E assim, já se passaram aí 40 minutos e eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouco sobre a minha profissão. Espero que vocês tenham compreendido. Tá, obrigada, viu, pela disposição, pelo tempo, pelas palavras. Realmente foi bem animadora, viu? Eu gostei muito. Eu acredito que eles também vão ter mais inspirações, tá certo? Então, por hoje, pessoal, vocês estão, assim, oficialmente, né? O Matutino oficialmente está de férias. Rogamos a Deus que a gente volte realmente fisicamente em agosto para a nossa escola. Hoje tem uma webinar com o secretário, eu espero que vocês participem. Na hora que eu tiver o link, eu vou passar para vocês, né, estarem também tendo oportunidade de tirar algumas dúvidas, né, diretamente com a fonte, que é o secretário, tá bom? Então, agradeço a todos, ao Iverton, a todos que estiveram aqui presentes nessa palestra, e que, né, o 2º semestre, nós iremos organizar outras para vocês, tá bom? Esperamos sugestões de vocês também, que estão gostando do nosso trabalho. É importante a gente saber também se estamos no caminho certo. Não, precisamos depois, né, que vocês avaliem esse nosso trabalho até aqui, né, em pandemia, né, as aulas de vocês, o esforço dos professores, né, de todos vocês, dos colegas de vocês estudando. É um momento assim bem difícil que a gente tem que somar forças e também ouvir, né, é importante também que a gente ouça vocês, as sugestões de vocês, que são a parte mais interessada. Nós estamos aqui para trabalhar por vocês, tá bom? Beijo a todos e, oficialmente, Matutino, férias, tá bom? Qualquer coisa, estou lá no WhatsApp. E férias para vocês, não é para a direção, não. A direção vai ficar aqui integralmente todo mês de julho, para atender as famílias, atender os alunos, tá bom? Qualquer dificuldade, pode vir na escola que ela está aberta. Tá? Beijo a todos e boas férias para vocês.